Se você prestar bastante atenção no último versículo de Jeremias, capítulo 30, e no primeiro versículo de Jeremias, capítulo 31, você vai compreender que as profecias de Jeremias são para os últimos dias. Deus, ele inspirava o profeta Jeremias, na maior parte das profecias, a começar as palavras proféticas para o Israel da época dele, e essa mesma profecia ganhava uma expansão para o período da igreja. E sim, esse aqui é mais um vídeo da série das profecias de Jeremias para os últimos dias. Se você não acompanhou os primeiros vídeos, eu sugiro que você pause esse vídeo, assista aos primeiros vídeos, porque eu tenho certeza que Deus vai te dar revelações preciosas para a igreja desse tempo e para a igreja dos próximos anos. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Somente o Deus onisciente, onipresente e onipotente, somente o Deus presciente, pode dar uma profecia a um homem para que ele profetize para uma nação, e aquela profecia para aquela determinada nação ganhe uma expansão para um povo que Deus estaria estabelecendo na face da terra. Foi justamente o que Deus fez com o profeta Jeremias. O Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus presciente, ele deu a profecia para o profeta Jeremias e ele começou profetizando para o Israel da época dele, só que aquela profecia ganha uma expansão extraordinária e tem profecias que Deus deu a Jeremias que a igreja ainda não viveu. E nós precisamos ter essa consciência, queridos, porque Deus deixou chaves preciosas com o profeta Jeremias para que a igreja que medita de maneira profunda na palavra de Deus saiba que aquelas palavras não eram apenas para o Israel da época dele, e sim, a profecia ganhou uma expansão para a igreja dos últimos dias. Nos últimos vídeos eu expliquei, versículo a versículo, do capítulo 30, e agora nós estamos, versículo a versículo, do capítulo 31, falando sobre detalhes importantes que a igreja viverá nos últimos dias. Por isso que eu peço mais uma vez, acompanhe os vídeos anteriores, caso você não tenha assistido, porque ali tem revelações maravilhosas para a igreja dos últimos dias. Vai lá comigo em Jeremias capítulo 31, nós vamos ler hoje a partir do versículo 25, que diz assim: Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda alma desfalecida. Mais uma vez eu quero que você volte para a época do profeta Jeremias comigo. Por quê, queridos? Porque o profeta Jeremias é o profeta pré-cativeiro babilônico, ou seja, Jeremias ele vem com uma palavra dura para o povo de Judá, dizendo, olha, Deus está enviando a Babilônia, se entreguem à Babilônia. E você sabe muito bem que Nabucodonosor promove um cerco ao redor de Jerusalém, e o povo é levado cativo para a Babilônia. Agora, presta atenção, queridos. Você vai notar nesse versículo 25 que o profeta Jeremias ele está falando a respeito de algo futuro, mas a fala do profeta Jeremias é como se fosse algo do passado. Peraí, como se Deus já estivesse promovido a satisfação, como se Deus já estivesse saciado a alma deles. Esse versículo 25, ele não se encaixa no contexto em que o Israel da época de Jeremias estava vivendo. Por quê, queridos? Porque é justamente aquilo que eu tenho falado ao longo desses vídeos. Deus estava usando aqui, nesse versículo 25, a boca do profeta Jeremias para falar do Israel da promessa. Deus, ele usa Jeremias e começa a profecia com o Israel da época dele, e esta profecia ganha uma expansão para falar com o Israel da promessa. E quando a alma do povo de Deus será saciada? Quando que vai acontecer essa satisfação completa da alma cansada, dessa fadiga do nosso corpo, dessa fadiga das situações que nós vivemos nesse mundo, dessa fadiga que o próprio pecado ele promove sobre as nossas vidas? É justamente quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e através do Espírito do Senhor, nós começamos a sentir
Aquilo que o bem do mundo vindouro promoveu e está promovendo. Eu vou explicar melhor. Nós começamos a ver o reino de Deus a partir do momento que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário. Você não reina hoje com Cristo. A teologia tradicional vai dizer que nós reinamos já com Cristo. Nós não reinamos. Nós não recebemos ainda a remissão completa dos nossos pecados. Nós somos santificados por causa do sangue de Jesus. Nós recebemos a alegria de Jesus Cristo através do Espírito do Senhor. Mas nós não temos ainda o pleno descanso e nós não fomos redimidos ainda de maneira completa. Se você morrer hoje por causa da fadiga do seu corpo e da sua alma, você vai estar morando com o Senhor, vai para a eternidade, você entra ali no tempo kairos do Senhor. A sua alma será saciada, mas nós que estamos em vida hoje ainda temos a fadiga, ainda temos a dificuldade que o pecado promove. Quando Deus inspira o profeta Jeremias, nesse versículo 25, ele está falando a respeito de coisas futuras, de uma saciedade, de uma satisfação futura. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário para que a palavra de Deus chegasse a todas as nações do mundo. Agora nós precisamos pregar o reino vindouro que trará a satisfação para a alma de todo aquele que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O contexto em que o profeta Jeremias estava vivendo não se encaixa com essa palavra que você está vendo aí na sua tela. Por quê? Porque esta palavra, essas palavras são palavras de uma profecia que está recebendo uma expansão. Ou seja, começou com Israel da época do profeta Jeremias, com o reino de Judá, e essa palavra recebe uma expansão porque Deus está preparando uma igreja forte para os últimos dias. Essa igreja que vai estar esperando o reino vindouro que trará a saciedade completa para as nossas almas. Linda esta palavra. Agora, o versículo 26 e o versículo 27, que são os versículos a seguir, são versículos que confirmam ainda mais a expansão dessa profecia que Jeremias recebe. Olha o versículo 26. Nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Por que ele está falando sobre um despertar? Porque Jeremias ele está olhando um cenário que não condiz com a palavra que ele está recebendo. Deus, ele coloca Jeremias ali em um sono espiritual para que Jeremias recebesse aquela revelação. Porque às vezes, queridos, acontece de Deus tirar você da realidade que você está vivendo para que você veja os benefícios do mundo vindouro. Quando nós vemos alguém sendo curado, quando nós vemos uma pessoa que vive uma vida decadente, recebendo uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade, uma palavra de que a vida dela será uma vida extraordinária na presença de Deus, é justamente palavras que nos fazem provar benefícios do reino vindouro. Hoje nós vivemos debaixo da escravidão do pecado e somente aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas começam a receber os primeiros bens desse reino vindouro. Milagres, a própria palavra profética, que é uma palavra futura, é justamente Jeremias sendo despertado. Por quê? Porque para que Jeremias sentisse aquela palavra futura, Deus precisou tirar Jeremias daquele contexto literal, porque o contexto literal de Jeremias não estava mostrando as maravilhas do que Deus faria no futuro com o Israel da promessa. Então Deus desperta Jeremias e Jeremias acaba relatando aqui: e o meu sono fora doce para mim. Por quê, queridos? Jeremias estava olhando para um cenário triste, cruel. Jeremias chega a interceder pelo povo de Judá, chega a interceder por Jerusalém. E aí Deus tira Jeremias daquela realidade, coloca Jeremias em algo muito mais profundo espiritualmente, e Jeremias sente o quê? Sente a mão do Senhor trazendo um refrigério para a alma dele. E às vezes nós estamos passando por tantas dificuldades e Deus usa uma palavra como essa, Deus usa pessoas para trazer um refrigério para a nossa alma, para trazer algo doce para as nossas vidas, porque se nós olharmos para o cenário do mundo, nós não vamos ter paz em nossos corações. Em meio a dificuldades, em meio a aflições, em meio às palavras duras que Jeremias recebeu, Deus estava dando ali algo doce para os seus lábios, porque a própria palavra é justamente isso, queridos. Ela é doce em nossos lábios, mas ela traz um amargor profundo em nosso interior.
Olha o versículo 27, eu coloquei aí agora na tela o versículo 27, que é justamente uma palavra específica para aqueles que conhecem o ensino das duas casas de Israel. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e de animais. Bom, primeiro, existem três palavras, ou existe uma palavra que está sendo dada em três momentos diferentes. E eu preciso que você grave bem isso. A primeira palavra foi direcionada para o Israel da época do profeta Jeremias, para o Jerusalém, né? Para Jerusalém, para o reino de Judá. A palavra começou ali. Depois, essa palavra ela recebe uma expansão falando a respeito do período da igreja. Como que eu tenho tanta certeza? Como que eu tenho tanta certeza? É só você olhar para esses dois reinos que estão sendo citados. Como eu tenho falado sobre o ensino das duas casas de Israel, quando ele fala casa de Israel, ele está falando do reino do norte, aquelas 10 tribos que aqui nesse tempo tinham sido levados pelo cativeiro assírio. Quando você olha a casa de Judá, está falando justamente para aquela cidade onde o profeta Jeremias estava profetizando. Ou seja, reino do sul, reino de Judá, que seguiu toda a linhagem de Davi, reino do norte, ou casa de Israel, que seguiu ali com aquelas 10 tribos, reino do sul, reino do norte. Do reino de Judá saiu ali toda a linhagem de Davi e até chegar ao Messias, e o reino do sul, toda a linhagem do Messias, reino do norte, ali todo o reino de Efraim, reino de Israel, que dali saiu a salvação dos gentios. Ou seja, presta atenção nisso que é profundíssimo, e mais uma vez eu cito aqui o profeta Oséias, cito aqui o profeta Isaías, que essa é uma palavra para o período da igreja, quando judeus e gentios seriam guiados e direcionados pelos profetas, porque nós hoje estamos pregando, judeus e gentios hoje estão pregando a palavra em que Jesus voltará para remir todas as famílias da terra. Ou seja, o que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11, e especificamente no versículo 25, que é justamente o mistério das duas casas de Israel, porque nós estamos vivendo a plenitude dos gentios. Na última semana de Daniel vamos viver a plenitude dos judeus. E queridos, Jeremias, não perde isso comigo, Jeremias profetiza para o Israel, para Judá, da época dele, profetiza para o período da igreja, onde essas duas casas de Israel seriam aqueles remidos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só que este texto, no versículo 27, nos mostra um terceiro momento em que Jeremias profetiza. Por quê? Porque ele fala com a semente de homens e de animais. O que ele está falando? Ele está falando sobre a restauração de toda a criação. Hoje, a casa de Israel e a casa de Judá são judeus e gentios, são as duas testemunhas do Senhor, que basicamente é a igreja de Cristo. Nós estamos sendo salvos hoje por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, só que quando Jesus voltar, ele estará remindo, restaurando, glorificando a sua igreja que viveu com ele, que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só que quando Jesus voltar, ele vai restaurar céus e terra, e ele vai restaurar os animais. A igreja de Cristo, que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que fez parte de judeus e de gentios, a igreja de Cristo será remida, mas a criação, toda essa plantação, todos os animais, Deus estará restaurando e estabelecendo a igreja dele para ser reis e sacerdotes aqui nessa terra. Só que se você ler os profetas, você vai ver que existirá uma restauração nos animais e em toda a sua criação, as árvores, o plantio, a produtividade da terra através do plantio, da agricultura e também dos animais. Deus está promovendo uma restauração extraordinária para o povo dele. E quando você olha para essa profecia de Jeremias, ela é uma profecia que ela fala de 3 momentos. Fala para o Israel, para o Judá da época do profeta Jeremias. Fala para o período da igreja, que são judeus e gentios que vieram ali do reino de Judá e também do reino de Efraim, do reino de Israel, reino do sul e reino do norte, e também fala a respeito de uma restauração futura. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estará voltando para essa terra para nos remir de nossos pecados, glorificar o nosso corpo, e aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, verá o nosso Deus promovendo uma restauração em toda a sua criação, árvores,
terra, animais, porque a igreja de Cristo, formada por judeus e gentios que vieram do reino de Judá e de Efraim, é uma igreja que viverá essa restauração e verá a restauração nos quatro cantos dessa terra, porque nós não vamos morar no céu. Nós vamos reinar com Cristo aqui nessa terra e seremos reis e sacerdotes do Senhor e vamos presenciar a restauração de todas as coisas. Bom, eu finalizo aqui mais essa palavra e eu espero que você esteja conectando todos esses versículos, que um versículo depende do outro. Não entenda os estudos que eu estou falando aqui, mencionando 2, 3 versículos que eu estou usando versículos isolados, não é isso. Você precisa conectar os estudos, os ensinos que eu estou falando com esses versículos, para saber que a Igreja de Cristo está sendo preparada para os últimos dias e para saber que quando Jesus voltar, nós estaremos com ele no reino milenar. Jesus Cristo com seus reis e sacerdotes reinando sobre as nações nessa terra. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estou te aguardando aqui para as próximas meditações.